Bom dia. Meditando na palavra de Deus com o pastor Sidney, hoje dia 1º, quinta-feira, 2024, friozinho em Curitiba, para variar. Nós vamos falar da mensagem do apóstolo Pedro, né? Vamos conhecer algumas coisas que ocorreram, né? O apóstolo Pedro é uma figura central no Novo Testamento da Bíblia. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus e é amplamente reconhecido por seu papel de liderança entre os apóstolos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre Pedro e nós vamos começar sobre o chamado, né? O chamado de Pedro por Jesus, Yahshua Mashiach. Então, Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador. Jesus o chamou para ser o seu discípulo, dizendo: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens", né? E a confissão de Pedro. Pedro é conhecido por sua confissão de fé em Jesus como o Messias. Em Mateus 16:16, ele declara: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Jesus responde dizendo que Pedro seria a rocha sobre a qual ele construiria a sua igreja, conforme Mateus 16:18. Mais adiante, em todo esse percurso, né, já conhecendo o Mestre, conhecendo Jesus, se aproximando com toda cautela, né, porque ele estava diante de Jesus, e eles sentiam, de certa forma, medo, muitas vezes até de perguntar as coisas. Então ele estava iniciando, né? E no meio de todo esse trabalho que Jesus começa a iniciar com os apóstolos, com os discípulos e principalmente com Pedro, nós temos uma passagem importante quando Pedro nega, né? A negação e a restauração. Então o que ocorre? Pedro negou Jesus 3 vezes na noite em que Jesus foi preso, conforme Jesus havia predito. Em Mateus 26:34 a 75, diz o seguinte, que após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava e encarregando-o de cuidar das suas ovelhas, conforme João 21:15-17. Irmão, a liderança na igreja primitiva, tudo isso está ocorrendo sobre a vida do apóstolo Pedro. Então, nesse processo de liderança na igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um líder proeminente na igreja primitiva. Ele pregou, irmãos, ouvintes da palavra, meus seguidores, corajosamente em Pentecostes, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas, conforme o livro de Atos 2:41. Quando nós estamos pela direção do Espírito Santo, irmão, a obra ela é completa. A obra ela é direcionada pelo Espírito Santo. Nós somos apenas o instrumento nas mãos do Senhor. Como é importante nós agirmos conforme a vontade de Deus. Quantos milagres, quantas coisas boas eu tenho recebido e contemplado quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, dando sequência, irmão, Pedro é tradicionalmente considerado o autor das epístolas de 1 Pedro e 2 Pedro no Novo Testamento, que encorajam e instruem os crentes na fé. Pedro é lembrado por sua paixão, coragem e eventual martírio por sua fé. Sua vida e ministério tiveram um impacto profundo na formação e na expansão do cristianismo. Tudo isso que nós vivemos hoje, irmão, grandes experiências de vida, grandes relatos de experiência com Jesus. Eu até aconselho, quando alguém, algum ouvinte, algum seguidor quiser meditar numa mensagem, irmão, procura ali o livro de Tiago, o livro de Pedro. Irmão, são as experiências que vêm direto de alguém que andou com Jesus. E é muito interessante que nós entendemos todo esse percurso, porque eu penso o seguinte, que quando Pedro estava andando com Jesus, eles tiveram o impacto após a sua sessão, né, a sua saída do meio deles, e aí eles ficaram perdidos.
e voltaram para o mar para voltar a pescar. Ficaram totalmente com medo, amedrontados. E foi quando Jesus aparece novamente para eles, né? E ele diz para Pedro se ele o amava. E é essa palavra, irmão, que transforma a vida de Pedro. Então, Pedro, se você me ama, apacenta minhas ovelhas, e você será a pedra fundamental do Evangelho. E depois nós temos aí o apóstolo Paulo. Então, irmãos, fique firme na presença do Senhor, entregue a tua vida, os teus problemas, né? Porque eu tenho a certeza que Ele está cuidando da tua vida. Não desanime, não fique preocupado, apenas creia, apenas faça a vontade do Senhor, porque, irmão, esse chamado foi Deus que fez na tua vida. Por mais fraco, por mais triste, por mais preocupado que você esteja, se você estiver firmado espiritualmente, eu posso te garantir que Ele vai fazer de você cabeça e não cauda, conforme você pode estar se encontrando nesse momento. Então fique firme nessa mensagem, na palavra, medite novamente, leia novamente, porque eu tenho a certeza que você vai crescer na presença do Senhor e você vai testemunhar das palavras que nós temos ouvido através desse trabalho. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês.